E eu sofri 2 AVC. E eu estou aqui de pé para a glória de Deus. Então por que reclamar? Eu não tenho motivo para reclamar. Eu só tenho motivo para agradecer a Deus pela vida que Ele me concede. Porque tem pessoas, irmãos, que o infarto dá 2 km, 3 km, 10 km longe dele e ele já está morrendo, né? E eu sofri 4 e mais 2 AVC. Então são 6 fôlegos de vida que veio, passou e tornou retornar para a minha vida. Então eu continuo com 7 fôlegos de vida para a glória de Deus. E eu louvo ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia alcança de geração em geração. E eu sempre falo que a misericórdia de Deus é a razão de nós não sermos consumidos vivos. Amém? Eu quero ler uma palavra do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu ou narrou Mateus, capítulo 23 e versículo 23. Aleluia, é um versículo que fala no tocante aos dízimos. E há uma certa como que eu posso falar? Uma certa discussão a respeito de dízimo, se é lícito dar o dízimo, se não é lícito, né? E a palavra de Deus aqui diz, capítulo 23, versículo 23: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aqui, irmãos, neste versículo, há muitos pregadores da palavra, líderes ministeriais, que têm o entendimento de Malaquias 3, do 7 ao 10, aonde que imputa a negligência do dízimo como roubo, identificando quem não devolve o dízimo como ladrão. E a palavra de Deus no livro do profeta Malaquias, Antigo Testamento, fala isso mesmo, que aquele que não devolve o dízimo é ladrão, e o ladrão não herdará o reino dos céus. Mas eu entendo também que Mateus 23, 23 ainda é Antigo Testamento. Ele não está inserido no Novo Testamento. O Novo Testamento, a palavra de Deus traz a informação que inicia em Atos dos Apóstolos, que foi quando Jesus subiu em ascensão ao céu. Então, eu creio que Mateus 23, 23 ainda é Antigo Testamento. Porém, a palavra de Deus aqui não diz que Jesus proibiu o dízimo, porque os escribas direcionaram a Jesus a palavra: eu dou o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. E Jesus disse para eles: fazei estas coisas, mas não ocultais as outras. Ou seja,
Jesus falou: continue dando o dízimo, as ofertas, mas não negligencie as outras coisas, que é a misericórdia, a justiça, a fé e o amor. Então é por isso que nós continuamos dando dízimo na casa do Senhor. Porém, o dízimo em nossos dias é voluntário. A oferta é voluntária, porque a própria palavra diz, aleluias, na carta aos Coríntios, aleluias, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, que Deus ama aquele que dá com alegria, não por necessidade, não por obrigação, mas por fé, amor, liberalidade, liberdade, prontidão de ânimo e fé. Se você glória tem a Deus, fé, aleluias, aleluias, e Deus coloca no teu coração para você ser um contribuinte fiel com a obra de Deus, amém, Deus seja louvado na sua vida. Mas se a tua fé não alcança ser um contribuinte fiel na obra de Deus, que Deus continue abençoando a sua vida, porque talvez, quem sabe, você ora, você jejua, você oferta, você simplesmente não é dizimista. Mas eu quero dizer para você que não há nada que possa anular o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Amém. glória a Deus. Entregar os seus dízimos, a sua contribuição, a sua oferta na casa do Senhor é gratificante, é glorioso, é maravilhoso. Mas o teu dízimo ou a tua oferta não vai comprar a tua salvação. Sabe por quê? Porque a salvação não é comprada. A salvação é adquirida com o derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz claramente: o sangue de Jesus purifica-nos de todo pecado. E aquele que tem a vida purificada pelo sangue de Cristo, aleluias, ele com certeza vai habitar na mansão celestial. Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. O dízimo não compra a salvação, porque o que nos dá o direito da salvação é a purificação no sangue do Senhor Jesus. Amém? Maravilhoso Deus, eterno, querido e bondoso Pai, graças nós te damos, meu Deus, pela tua bondade, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia. Abençoa, meu Deus, a vida dos teus filhos, que vai contribuir para o andamento da tua obra. Pai querido, Pai amado, repreende o espírito de miséria, repreende o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Abre o celeiro do céu, concede bênção e vitória para o teu povo, em nome de Jesus. Cada um contribua conforme Deus propôs no seu coração. Aleluias. Glória a Deus, Jesus. Oh, glória a Jesus, oh, glória a Deus. Confio, papai. Confio na frente de porta, amado, santo, abençoa, glória a Deus, Senhor. Oh, glória a Jesus, oh, glória a Deus. Fala, Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Glorificado é o teu nome. Cumprimento a amada igreja, Pai Senhor Jesus. Amém, Jesus. Queria Amém. agradecer primeiramente a Deus por mais um dia de vida e por mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor com os irmãos. Queria agradecer o convite do pastor, por mais uma vez estar aqui hoje ministrando a palavra.
Fico muito feliz pelo convite, amém? Amém, Hoje eu vou Jesus. trazer uma palavra curta, mas eu creio que vai falar ao meu e ao teu coração Amém, essa noite, Jesus. amém? Glória a Deus. Glória a Deus, Está aleluia. lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, versículo 35 ao 40. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, papai. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus acalma uma tempestade. É tão engraçado, irmãos, né? Antes de ler aqui, que eu sempre estudo a palavra em casa. E quando eu chego na igreja, sempre tem uma confirmação. E a hora que o irmão ali estava falando, ele terminou de cantar e falou, né, de Jesus no barco, então já me confirmou a palavra. Deus é maravilhoso. Começa lá, Jesus acalma uma tempestade. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. Os discípulos, então, despedindo-se da multidão, levaram Jesus no barco, assim como ele estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, onde estava Jesus e os discípulos, de maneira que esse foi se enchendo de água. Aleluia. Jesus estava na polpa do barco dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então Jesus se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, acalma-te. E logo o vento se acalmou e houve completa bonança. E disse aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé. Amém? Amém. Aleluia. A palavra já começa nos dizendo: Jesus acalma uma tempestade. Glória a Deus. Quem que não está passando por uma tempestade? Glória a Deus. Assim como todo mundo está precisando de um milagre, todo mundo está passando por uma dificuldade, uma tempestade, uma tormenta, uma dificuldade, uma enfermidade. E glória a Deus por isso, né, irmãos? Porque se não fosse a tempestade, não fosse a dificuldade, eu tenho certeza absoluta que eu e você não estaria aqui nesta noite. Então, glória a Deus por nós estar passando por dificuldade, porque é por causa dela que nós estamos aqui, buscando intimidade com o Senhor. Estamos dando glória e aleluia ao nome daquele que pode mudar a minha vida e a tua. Eu não sei a tempestade que chegou na tua vida nesta noite. Eu não sei como é que você chegou aqui. Mas o único que pode mudar essa situação, o único que pode acalmar essa tempestade, essa tormenta, é Jesus. Aleluia. Talvez você chegou aqui nesta Glória a noite. Deus. Talvez você chegou aqui nesta noite pensando em desistir, pensando em parar. Mas eu quero dizer para você nesta noite: não pare. Independente da situação, independente da tempestade que chegou na tua vida, na tua casa. Porque se você parar, irmão, é uma cadeira vazia, é um cálice na Santa Ceia a menos, é um a menos para louvar, é um a menos que vai ser referência para a tua casa, para teus amigos, para tua família. É um a menos que vai estar com o livro escrito no livro da vida. Aleluia. É um a menos que vai deixar de ser salvo. Então não sei como é que está a sua vida, não sei a situação da sua casa, mas eu quero dizer para você que nesta noite Deus tem uma palavra para mim e para a tua vida. Glória a Deus. Porque só Glória Ele a pode Deus. mudar a nossa situação. Glória E a a palavra Deus. vai nos Aleluia, dizer, Jesus. a palavra nos diz que naquele mesmo dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. Os discípulos então, despedindo-se da multidão, levaram no barco assim como estava, e outros barcos o seguiam. Eu entendo uma coisa e compartilho com vocês, irmãos, que Jesus, primeiramente, ao cair da tarde, ele estava ensinando ali nas margens do mar da Galileia. Ele estava ministrando, fazendo curas, milagres. E caindo a tarde, eu entendo, entrando na história, que ele entrou em um dos barcos dos discípulos. Creio eu que foi de Simão Pedro. A palavra não fala, mas eu entro na palavra, eu creio que ele entrou no barco de Simão Pedro.
E quando ele entrou no barco, já ao cair da tarde, ele liberou uma palavra para os discípulos. Passemos para a outra margem. Porque quando Jesus entra na minha e na tua vida, quando nós damos a liberdade dele entrar na minha e na tua vida, ele libera uma palavra para mim e para você. Além de ele liberar uma palavra, ele libera uma direção. E quando ele entrou no barco dos discípulos, ele liberou uma palavra: passemos para a outra margem. E deu uma direção. Qual direção, irmão? Chegar do outro lado. Jesus estava dizendo: aconteça o que acontecer, nós vamos chegar. E eu quero dizer para você, não sei como está a situação da sua vida nessa noite, mas eu quero dizer para você que você não está sozinho nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Tem aquele que pode te ajudar nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh Jesus, eu quero dizer para você nessa noite que não adianta nós seguir Jesus se Ele não está na nossa vida. A palavra nos diz que outros barcos seguiam Jesus. Muitas vezes não adianta nós só vir para a igreja. Não adianta nós chegar vazio e voltar vazio. Não adianta nós chegar de uma forma e voltar da mesma. Aleluia. Eu não sei se você chegou aqui hoje, como é que você chegou aqui hoje. Eu quero dizer para você que você tem que voltar diferente para casa. Então não adianta nós vir para a igreja, 2, 3 cultos, e nós não voltar com Jesus. Verdade. Eu não sei se você tem Jesus na tua vida, mas eu quero dizer que hoje dá tempo. Aleluia. Se você não tem Jesus na sua vida, não tem Jesus na sua casa, hoje é o dia de você voltar demonstrado com Jesus dando glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E a palavra vai nos dizer que aconteceu que se levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco onde estava Jesus e os discípulos, de maneira que o mesmo ia se enchendo de água. Quero falar uma coisa para vocês nessa noite, amados. Quando Jesus entra na minha e na tua vida, e Ele libera uma palavra e nos dá uma direção, nós temos que entender uma coisa: que quando Deus libera uma palavra e nos dá uma direção, até ela se cumprir, tem um processo para isso acontecer. E no meio desse processo, aqui Jesus estava atravessando com os discípulos. E nos diz que levantou-se um tremendo vendaval e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco. Não foi no início que Deus liberou a palavra. Não foi no final. Foi no meio. Então quando Deus libera uma palavra para mim, para a tua vida, uma direção, pode ter certeza que vai ter tempestade. Aleluia, Jesus. Vão denigrir a nossa imagem, vão falar de mim e de você, vai se levantar gigante. Mas eu quero dizer para você que pode se levantar um inferno contra mim e a tua vida, porque quando Deus libera uma palavra, nos dá uma direção, nada pode impedir a palavra e o propósito de Deus se cumprir na minha e na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Oh Jesus, porque Ele não é Deus de mentira nem filho do homem para que venha a mentira se arrepender. Aleluia! Desculpa, irmãos, mas eu estou meio nervoso hoje, não sei porquê, mas estou meio branquinho, estou meio nervoso hoje. Meio agitado, estou incomodado com alguma coisa. Oh glória! Então nós temos que entender, irmãos, que quando Deus libera uma palavra e uma direção para mim e para a tua vida, até se cumprir o propósito de Deus, vai ter luta, vai ter dificuldade. Não é porque Deus está na minha e na tua vida que nós não vamos ter dificuldade. Verdade. Vai chegar a enfermidade, vai chegar a afronta. E a tempestade, eu quero dizer para vocês, irmãos, a tempestade ela chega quando a gente menos espera. Quando a gente menos espera, a tempestade chega. Ela não avisa. Ela vai chegando de mansinho sem a gente perceber. E a hora que a gente vê, ela chega e faz o estrago. Aleluia! Mas se Deus está na tua vida, está no teu barco, pode ter certeza que a promessa vai se cumprir. Eu não sei se Deus liberou uma palavra para a tua vida há dias, há meses ou há anos e ainda não se cumpriu. Mas eu quero dizer para você que vai se cumprir. Independente da situação que você está vivendo, essa luta, essa tempestade faz parte do processo de Deus para a tua vida.
Pai. É para te amadurecer, é para você ter mais intimidade com Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite que o Deus que eu e você servimos é maior do que essa tribulação, maior do que esse vento, maior do que essa tempestade que está na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Oh Jesus. E a palavra vai nos dizer, irmãos, aleluia, Santo Deus, aleluia. que Jesus estava na ponta do barco dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes, quando a tempestade chega na nossa vida, nós cometemos um erro. Nós cometemos um erro, que é o que os discípulos cometeram. Porque quando chega a tempestade, irmãos, muitas vezes nós olhamos mais para a dificuldade e esquecemos que nós servimos um Deus que pode nos ajudar. Meu Deus. Muitas vezes nós olhamos para o problema, nós queremos resolver com a força do nosso braço, queremos resolver da nossa maneira, do jeito que achamos melhor. Aleluia. Oh, glória. E muitas vezes nós fazemos igual os discípulos. Eu creio que eles tentaram resolver da forma deles, porque ali só tinha gente experiente. Tinha homens que tinham experiência no mar. E muitas vezes nós queremos fazer isso, queremos resolver da nossa maneira. Aleluia. Muitas vezes nós começamos a questionar Deus, porque os discípulos começaram a fazer isso. Eles começaram a questionar. Aleluia. A passagem nos diz que eles despertaram e suplicaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Porque quando nós vemos que não tem saída, irmãos, quando nós vemos que as portas estão fechadas, quando nós vemos que as coisas não melhoram, quando nós vemos que estamos no fundo do poço, aí nós lembramos que temos um Deus na nossa vida, que é um Deus que pode resolver o meu e o teu problema. Aleluia. Mas o problema nosso é que muitas vezes começamos a questionar Deus. Oh Senhor, eu estou indo para a igreja, eu estou dizimando na tua casa, eu estou ofertando, eu estou pregando, eu estou fazendo tudo certinho, Senhor, e o Senhor não está me vendo? O Senhor não está me vendo? Eu creio que os discípulos estavam entre mentes, ali entre eles estavam pensando dessa maneira. Jesus ali dormindo, o barco quase afundando, eles quase perecendo. E muitas vezes nós estamos assim, estamos olhando para dificuldades, esquecemos de olhar e clamar a Deus. Começamos a questionar muitas vezes: oh Deus, eu não estou aguentando, eu estou pensando em parar, estou pensando em desistir. Oh, aleluia. Glória a Deus, Pai. Muitas vezes nós fazemos isso. É, Deus poderoso. Começamos a questionar Deus: estamos fazendo a tua vontade? Não está vendo que eu não estou aguentando mais? As portas se fecharam, nenhuma porta se abre. Oh, glórias, aleluias. Mas eu quero dizer para você nesta noite que Deus não está dormindo, Ele está em silêncio. Ele está em silêncio, Ele está vendo o que você está passando. Ele está vendo que você está sofrendo. Ele está vendo que você tem chorado, que você tem clamado. Mas Ele está cuidando de você, irmão. Não desista, não pare, continue. Aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso, aleluia. Oh glória. E muitas vezes nós começamos a questionar. O problema nosso é esse, porque a palavra nos fala que em nenhum momento os discípulos falaram: Senhor, nos socorre, nos ajuda. E quantas vezes nós deixamos de fazer isso, irmãos? Começamos a olhar para a dificuldade. Grande Deus, que maravilha. Mas eu quero dizer para você nessa noite: vamos olhar para Jesus. Eu não sei o deserto que você está passando nesta noite, mas Deus está aqui para te ouvir, Ele está aqui para te socorrer. Aleluia. Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Aleluia. Oh, glórias. Aleluia. E a palavra nos diz que Jesus se levantou pela misericórdia. Pela misericórdia, Jesus se levantou, repreendeu o vento.
e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te, acalma-te. E logo o vento se acalmou e houve completa bonança. Aleluia. Oh Deus, aleluia. Nós temos que entender uma coisa, meus amados. Muitas vezes Deus permite o vento chegar na nossa vida. É, meu Jesus. Muitas vezes Deus permite o vento balançar o nosso barco. Oh, meu Deus. Para ver quem está firme na rocha mesmo. Oh, Para ver quem está com Ele no barco mesmo. Deus permite às vezes o barco dar uma balançada. Porque tem crente, tem pessoas que o vento só sopra, já está se jogando do barco, já está parando, já está desistindo, já começa a murmurar, já volta para o mundo. Então tem dias, às vezes na nossa vida Deus vai permitir que o vento chegue para ver quem fica dentro do barco, para ver quem permanece até o fim. Aleluia. Mas Deus, hoje Ele me aleluia. trouxe aqui, porque falando da misericórdia, Ele me trouxe aqui para dizer para você hoje, nesta noite, que Ele tem ouvido as tuas orações. E hoje Ele se levantou do seu trono de glória para dar uma ordem para essa situação mudar, para esse vento se acalmar. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Senhor está dizendo para mim hoje, dizer para você, igreja: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. glória Eu a não sei como Deus. é que está a sua Aleluia. vida, eu não sei como é que está a sua casa. Talvez a tua casa tenha virado de ponta cabeça de uma hora para outra. Mas a solução nessa noite é Jesus. Clame a Jesus. Louve a Ele. Não desista. Porque hoje Ele está se levantando para dar uma ordem para essa tempestade cessar, para esse vento se acalmar, para essa Louvado situação da seja sua Deus, vida aleluia. mudar. Aleluia. Glória a Deus. Usa a fé que Deus te deu, irmãos. Eu quero finalizar aqui porque eu não quero me estender muito. Porque eu tenho ainda um outro compromisso ainda, irmãos. Tem uma vigília para ir, não posso deixar também meu outro compromisso, amém? Amém, Jesus. Mas eu quero que você faça uso da tua fé. Usa a fé que Deus te deu, irmão. Não pare, não desista. Eu não sei a situação que você está passando, o deserto que está na sua vida. Mas continue louvando, continue adorando. Nós não podemos buscar Deus e adorar Ele só na alegria. Porque nós lembramos, muitas vezes nós lembramos só de fazer campanha até o final, quando as coisas estão apertadas. Glória a Deus, Pai. Muitas vezes nós deixamos de fazer aquele dízimo, aquela oferta para o Senhor, só quando as coisas estão boas, irmãos. Né? Quando as coisas estão boas, nós deixamos, às vezes, a desejar. Nós deixamos de vir as 2 vezes, 3 vezes para o culto, né? Mas quando as coisas apertam, a gente procura campanha de todo lado, a gente dá até uma oferta a mais, dá um dízimo a mais, né? Então vamos honrar o Senhor não só na alegria, mas na tristeza também. Aleluia. Vamos fazer uso da nossa fé. Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se você está precisando de oração nessa noite. Se você estiver precisando de oração, você vem à frente. Os pastores vão estar orando por você. Até que Deus falou no meu coração. Aleluia. Eu creio que é uma palavra curta, mas eu creio que Deus falou com a igreja nessa noite. Amém. Amém. Eu queria agradecer a minha oportunidade. Até que Deus falou no meu coração para falar para a igreja o que Deus queria transmitir. Eu espero que essa palavra tenha falado com a igreja nesta noite. Amém. Amém. Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus e as palmas do nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Oh, Jesus, obrigado por mais uma Glória a oportunidade. Deus, papai. Quem quiser oração pode estar vindo na frente. Nós vamos estar orando. Amém. Aleluia, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, Deus de glória, Deus de poder. Graças a Deus, Pai. Aleluia, Deus. Oh, Glória glória. a Deus. Maravilha. Palavra de Deus. É muito clara quando ela diz que não é por muito falar. Né? Glórias a Deus. Aleluias. E eu creio que Deus tem falado ao nosso coração
de uma forma toda especial e gloriosa. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E eu creio que a tempestade, que o vento vai passar. Já passou. Em nome de Jesus. Porque Jesus, Ele está no barco. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Agora o que cabe a nós é estar no barco com Jesus. Amém? Porque Jesus estando no barco, mas se eu e você estiver do lado de fora do barco, não vai resolver nada. Glória a Deus. Nós precisamos estar no barco. Se nós estivermos no barco, a tempestade passa, a bonança chega, Glória a Deus. a calmaria chega na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida do nosso irmão que trouxe a palavra. Glória a Deus. Que Deus continue usando grandemente e poderosamente nas mãos do Senhor. Amém? Domingo é a ceia do Senhor. E nós estamos convocados e convidados para participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Aí alguém pode falar, mas como pode o corpo ser um pão e o sangue ser um suco de uva? Mas eu quero te dizer nesta noite que o pão simboliza o corpo e o sangue, o suco de uva simboliza o sangue. E a palavra de Deus diz que a ceia do Senhor foi instituída por Deus para que nós pudéssemos nos alimentar e receber vida espiritual. Assim como nós recebemos a vida material no dia a dia, a cada amanhecer que nós acordamos e podemos respirar o fôlego de vida, quando nós participamos daquela partícula de pão, daquela partícula de suco de uva, que é consagrado, e que após a consagração, ela simboliza o corpo e o sangue de Cristo, é uma das únicas coisas que nos dá vida espiritual. Então, eu convido a todos para que estejam domingo conosco para participarmos do corpo e do sangue do Senhor Jesus, a ceia do Senhor, e também ouvir a palavra, porque a palavra é o pão da vida. E nós necessitamos de comer o pão da vida, que é a palavra de Deus. Aleluia. E nós precisamos também tomar da água que regenera. E a água que nos regenera é o sangue de Cristo, simbolizado no suco de uva, que é orado, consagrado no sangue de Cristo. Então todos estão convidados para estar conosco, participando desta festa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vamos se pôr em pé em nome de Jesus. Irmãos, eu quero pedir para os irmãos que me ajudem em oração, né? Porque eu não sei o que vem pela frente aí, mas eu acredito que, como o pastor disse, o bispo disse, o nosso irmão aqui disse, né, o evangelista, se Jesus estiver no barco, tudo vai bem. E eu já desde agora, irmão, já quero pedir oração para os irmãos que estejam orando por mim, que essa madrugada, irmãos, essa madrugada, o Senhor me dá uma revelação para mim, um sonho de revelação, e isso não saiu da minha cabeça o dia inteiro.
eu pregava no meio de um povo, irmãos, e eu pregava com tanta autoridade, com tanta autonomia de Deus, que ali aquele povo dava glória, eles saltavam ali no Espírito com Deus. E creio eu, irmãos, que Deus pode fazer isso nas nossas vidas aqui. Se não for aqui, que seja um outro ponto de pregação que a gente tem que ir, ou para onde o Senhor nos mandar, né? Daqui, nós vamos ver isso acontecendo na nossa vida, irmãos. Aleluia, porque Deus é poderoso, viu? Deus é poderoso e eu creio. E eu estava no meio desse povo, pregando para esse povo, e pregava com autoridade mesmo. Eu nunca preguei com tanta autoridade que nem eu preguei nesse sonho, nessa revelação. Porque quando é um sonho, irmãos, passageiro, você sonha, você dorme, você nem mais lembra dele. Mas quando é uma revelação do Senhor, aquilo fica na nossa alma, aquilo fica no Espírito, eu fiquei o dia inteiro hoje pensando, Senhor, o Senhor pode fazer isso em nosso meio, nessa igreja, nesse ministério, em nome de Jesus. Vamos se pôr em pé, irmãos. Aleluia, vamos agradecer a Deus por esse momento. Aleluia. Quantos precisam de oração, irmãos? Eu preciso de oração, creio que todos os irmãos precisam de oração. Quero pedir para a irmã Maria que venha aqui na frente e nós vamos estar orando pela senhora. Aleluia. Se tiver mais alguém enfermo que queira vir aqui na frente, venha também, né? Venha, creia. Aleluia, venha crendo, porque sem crer é impossível, né? Agradar a Deus. Mas com fé nós agradamos o Senhor. Querido Deus, querido Pai que está no céu, mais uma vez, Senhor, entramos na Tua presença nesta noite, Pai. O Senhor, Pai, que nos deu esta revelação à noite, Pai. Aleluia, que pregava, Senhor, com tanta autoridade, com tanta autonomia, Senhor. Na emergência, no poder, na unção, na hermenêutica do Teu poder, da Tua glória. E ali, Senhor, o Senhor me usava nas Tuas mãos como vaso do Senhor. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, revestimento sobre a minha vida espiritual nesta noite. Eu quero pedir revestimento do céu, Senhor, sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida do Teu povo que está aqui à frente desse altar nesta noite, Pai. Ó Deus, somos, Pai, um simples homem, Senhor, na Tua presença, Pai. Mas somos alistados como soldados do Senhor nos céus e na terra. E nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aqui estão Teus filhos, Senhor, que vieram, Senhor. Aleluia, eu disse, Senhor, que para mim aqui à frente precisava usar a fé, Pai. Aleluia, Deus. E agora, Pai, eu quero pedir ao Senhor, Pai, começa a queimar agora, Pai. Começa a repreender toda a enfermidade agora. Enfermidade nos ossos, enfermidade nos nervos, enfermidade na veia, no sangue, nas medulas. Ó Deus, impedimento sobre os nervos, Pai. Eu quero pedir ao Senhor, Pai. Aleluia, o Senhor, Pai, não é um homem para que minta. O Senhor não é alguém que pode mostrar algo para alguém e se arrepender. E nesta noite, Pai, na autonomia do Teu nome, Pai, me usa aqui sobre este lugar, Senhor, para estar repreendendo toda a enfermidade. Ó enfermidade, bata em retirada. É uma ordem do céu agora. Aleluia. O Teu vaso, Jesus, está dando uma ordem para toda a enfermidade. E embora agora, em nome de Jesus Cristo, bata em retirada. Seja queimado agora. Toda enfermidade seja queimada agora. Todo mal, toda obra de macumba, toda obra de feitiçaria, tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, Pai, seja repreendido agora. Vai embora. Bate em retirada. É uma ordem em nome de Jesus Cristo, Pai. Dá saúde à Tua igreja, dá saúde aos Teus filhos, Pai. Usa nós sobre esse altar, Pai, para que os Teus filhos venham a este lugar e testemunhem, Pai, da Tua glória, testemunhem do Teu milagre, Senhor, que o Senhor fez, da operação, do poder do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Assim abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. E agora, Pai, estamos indo para os nossos lares, estamos indo para a nossa casa, estamos voltando para o nosso lar, Senhor. Deus, estamos saindo da Tua casa, mas não da Tua presença, Pai, não da Tua presença.
Por isso agora, Senhor, toma os teus filhos nas tuas mãos, dando para nós uma semana abençoada, dando para nós, Pai, um domingo abençoado também, aonde domingo nós vamos estar aqui, Senhor, glorificando, exaltando o teu nome, santificando a nossa vida na tua presença, para que o teu nome seja adorado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda as mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, a comunhão de Jesus Cristo seja no meio da igreja, e todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? operando Deus, Quem impedirá? o Senhor é o meu pastor, Nada e nos nada nos faltará. faltará, em nome de Jesus. E despedimos com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.